Nos últimos vídeos a gente estava falando sobre PNL, que é Programação Neurolinguística, e a gente falou também sobre o uso do não. Qual é o maior objetivo que a gente tem na comunicação? É o uso adequado da linguagem para que o outro entenda o que você realmente quer falar, certo? Dentro de uma das coisas que a PNL trata, nós falamos de como o cérebro entende, como o outro cérebro entende o que você está falando, como o seu cérebro formata aquela mensagem, como a sua linguagem a coloca para fora e como o cérebro da outra pessoa entende. Nem sempre o que você pensa é o que você fala, nem sempre o que você fala é o que o outro entende, nem sempre o que ele entende é o que ele traduz. É um telefone sem fio. Então, quanto mais direta, mais objetiva e mais clara a linguagem do seu raciocínio para que você fale, para que o outro entenda, mais nítida é a mensagem, com mais clareza ele entende o que você quer comunicar. E o que é o não? O não é simplesmente uma abstração da palavra, é uma abstração do que você quer mostrar. O não é uma negação. Então, quando você fala não faça alguma coisa, o cérebro simplesmente vai pensar primeiro naquela coisa e depois ele vai abstrair. Então, a primeira imagem que vem na nossa mente é justamente daquilo que você não quer que aconteça. Então, aí depois o cérebro tira aquela informação e fica na ausência daquilo. É um pouco trabalhoso de se explicar o que é a ausência de alguma coisa, porque a ausência é a falta da experiência daquilo. Mas na prática é muito fácil de entender. Eu vou dar alguns exemplos do por que o uso do não é inadequado em algumas ocasiões, em outras é adequado, é lógico. E eu vou dar um exemplo só para começar. Eu vou falar duas frases, uma que tem a palavra não e a outra que não tem a palavra não. E você vai pensar, você pode me dizer aqui, comentar, qual é a diferença entre uma e outra, tá? Eu vou falar então uma frase de forma positiva e a mesma frase, só que com o uso do não, de uma coisa que eu não quero que aconteça. Então, por exemplo, pense num balão azul. O que vem na sua cabeça? Agora eu vou falar uma frase com o uso do não. Não pense num balão azul. O que vem na sua cabeça? Então, para o cérebro não tem nenhuma diferença entre essas duas frases, essas duas ordens, essas duas comunicações. Porque nas duas vezes você pensou justamente naquilo que veio depois do não, ou veio sozinho ou veio depois do não. Então o cérebro deleta o não e ele pensa justamente naquilo que vem depois do não, para depois ele deletar. Então é muito mais trabalhoso o cérebro entender aquilo, o cérebro processar aquilo, do que quando você vai diretamente ao assunto. Você trata justamente o assunto que você quer tratar. Você dá simplesmente a informação que você quer que chegue no cérebro da pessoa. Então, eu vou dar uns exemplos aqui de como eu vejo, como você vê, como todo mundo vê, algumas informações que estão por aí nas ruas ou que as pessoas falam e como deveria ser falado, sem uso do não, para que a linguagem seja mais objetiva, mais clara e mais acertada na mente do outro. Isso serve para muitas ocasiões da vida. Quando você for criar o seu filho, quando você for dar alguma informação, quando você quiser vender alguma ideia. Serve para muitas ocasiões, serve para a vida toda. E é um exercício, tá? A gente está acostumado a falar não. Por isso é tão trabalhoso para a gente. Mas com o caminhar, com a prática, a gente vai acostumando e vai percebendo como isso faz diferença na nossa linguagem, no resultado que a nossa linguagem tem. Então, por exemplo, transformando frases negativas em afirmativas. Você já ouviu, com certeza, essa frase. Não use o elevador em caso de incêndio. O que você pensa? Você no elevador? Eu estou falando por mim, tá? Você pode dar a sua opinião. O que eu penso quando eu vejo isso? Não use o elevador em caso de incêndio. Eu me imagino dentro do elevador com o prédio pegando fogo. Então, o não está presente. O não está fora dessa realidade. Eu me imagino dentro do elevador com fogo. Então, o cérebro vai direto para a frase que está depois do não, como eu falei. E depois ele processa, então se eu estiver aqui e pegar fogo vai ser perigoso, então o que eu vou fazer? Por que você já não dá, então, a informação correta, a informação direta, o que você quer que a pessoa faça? Como, por exemplo, em caso de incêndio, use a escada. Aí você já imagina um incêndio subindo e você lá correndo na escada. Então, o cérebro já vai direto para o que você quer que ele faça.
Outro exemplo, não põe as mãos no vidro. Não põe as mãos no vidro, você se imagina, eu me imagino, com as mãos lá coladas no vidro, embaçando todo o vidro. O que poderia estar naquela frase ao invés dessa? Pensa, eu colocaria mantenha a distância do vidro. Nunca tranque o cruzamento. Você pode usar como? Vamos pensar. Você já se imagina, né? Eu já me imagino no meio do cruzamento, todo mundo buzinando, eu lá desesperada, não tem para onde ir, já tranquei, já não tem como sair, né? Então, qual frase deveria ser colocada ao invés dessa? Pare seu carro antes da linha do cruzamento. Um exemplo. Evite pisar na grama. Não pise na grama, tá cheio de grama, de espaço gramado, com uma plaquinha lá, não pise na grama. E você vê quanta gente andando por cima da grama, não é mesmo? Então, eu colocaria assim, pise somente nos lugares cimentados, ou pise somente no local demarcado, longe da grama. São exemplos, né, infinitos que poderiam estar aí nesse local, além do não. Favor não jogar papel no vaso. Ou então não suba no vaso. Um absurdo essa frase, não suba no vaso. Mas tá, não jogar papel no vaso. Seria muito melhor se a informação estivesse mais clara e objetiva, dizendo jogue papel no lixo, né? Nunca atravesse com o sinal vermelho. Aguarde o sinal verde para atravessar. Não deixe ao alcance das crianças, ou mantenha fora do alcance das crianças. Proibida a entrada de menores de 18. Permitida a entrada de maiores de 18. Permitida somente a entrada de maiores de 18 anos. Não tomar esse medicamento antes das refeições. Tome esse medicamento antes das refeições. Cuidado para não cair. Tenha cuidado com o degrau. Tenha cuidado com a sacada. Se não for dormir agora, você vai falar para a criança. Se você não for dormir agora, você vai estar com sono amanhã. Você vai ver só amanhã, você morrendo de sono na sala de aula. O que a criança vai pensar? Eu estou sem sono agora e vou ter sono amanhã na hora da aula. É exatamente o que o cérebro, tudo que a gente pensa, o cérebro trabalha para que aquilo aconteça. Por isso que é tão importante os pensamentos positivos. Por isso que é tão importante você dar a ordem correta para a criança. Então, ao invés de você falar, se você não dormir agora, você vai estar com sono amanhã. Você pode trocar essa frase por durma agora para que você esteja mais disposto amanhã na aula. Se você não estudar, não vai passar. Fala isso para o seu filho para ver o que acontece. Ele vai testar. O se já vem a ideia de uma condição. Então ele vai querer experimentar aquilo. Se você não estudar, você não vai passar. Coitado do seu filho. Fale isso para ele. Fale assim para ele. Quanto mais você estudar, mais você vai aprender, mais coisas você vai saber, melhores respostas você vai dar na prova. Quanto mais você estudar, mais você vai tirar nota boa. E assim por diante. Tem infinitas frases negativas que você vê por aí e que você pode, com certeza, transformar essas frases em positivas para que a sua linguagem seja mais direta e mais objetiva para o cérebro de quem está lendo ou ouvindo. Então, se você quiser, comenta aqui algumas frases que você viu ou que você costuma falar para que a gente faça esse exercício. É um exercício diário que quanto mais você pratica, mais você vê o resultado que ele dá.